Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu resolvi trazer um formato de conteúdo novo aqui no YouTube. Todos os dias eu vou trazer análises de funis que estão performando agora no mercado usando estratégia de resposta direta. Tá? Não importa se é funil de VSL, funil de low ticket, TikTok Shop, vamos analisar e extrair a inteligência por trás dessas estratégias de resposta direta para entender o porquê que elas estão performando, porquê que elas estão vendendo. Beleza? Isso aí em tempo real. E hoje a gente vai falar de CSL, que é o novo mecanismo que o Derek trouxe para o mercado, que significa Content Sales Letter. E, na verdade, ele nem fez o workshop dele ainda, né? Amanhã, dia 19, eu recomendo que todo mundo faça, todo mundo participe, se o carrinho ainda estiver aberto. Mas eu quero falar dessa estratégia aqui, antes mesmo do workshop dele, porque eu quero mostrar para vocês como no final de 2024 e no início ali de 2025, eu utilizei os princípios da CSL para fazer os meus anúncios pegarem uma escala de 6 dígitos dia. Então eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, o que eu fiz. Eu também vou mostrar como vocês podem adaptar a VSL de vocês para esse novo formato. E a gente vai analisar uma CSL na prática. Lembrando que o Derek não deu o workshop dele ainda. Então isso aqui é o que eu entendo que é uma CSL. E aí vocês julgam aí se isso aqui é uma CSL ou não. Beleza? Então bora para a prática. O que o Derek disse que é uma CSL, né? Ele disse que é uma mensagem de vendas adaptada a um conteúdo nativo. Beleza. Na verdade, toda mensagem de vendas na resposta direta ela é adaptada a um conteúdo nativo. Vocês concordam comigo ou não? Antigamente, por exemplo, o pessoal vendia por carta, mas carta era uma forma de comunicação nativa da época ali. Então, eles consumiam o conteúdo da carta ali, tinha uma mensagem de vendas, mas eles não esperavam que aquilo ia resultar em venda. Então, esse é o grande 80-20 do marketing de resposta direta. É a gente mascarar a venda com um conteúdo nativo. Então, beleza. O pessoal estava discutindo no mercado se a VSL tinha morrido ou não e etc. Não tem como a VSL ter morrido e nem tem como ela morrer nos próximos meses, porque o formato mais consumido a nível macro de formato, vamos colocar que tem revista, televisão, texto, de todos os formatos, o formato mais consumido hoje é o formato de vídeo. Então, não tem como a VSL morrer porque ela é um vídeo de vendas. Aí você fala assim, então quer dizer que o Derek meteu o 7 então e continua tudo normal e CSL é uma furada. Não, pelo contrário. Por quê? O formato de vídeo hoje, você consegue observar ele como um formato a nível macro, mas existem diversos tipos de formato dentro do formato de vídeo, por exemplo. Um vídeo no TikTok, ele é um formato completamente diferente de um vídeo long form no YouTube, certo? Que é completamente diferente de um Reels do Instagram, que é completamente diferente de um filme, que é completamente diferente de um documentário. No próprio YouTube, existem diversos tipos de formato de conteúdo long form. Entendeu? Então, um vídeo de mini documentário, um vídeo de frente para a câmera. O que eu estou querendo dizer aqui? É que com essa abundância de novos formatos, que inclusive surgem mês após mês, você tem a possibilidade praticamente infinita, vamos dizer assim, de mascarar a venda do seu conteúdo de novo, de fazer o seu cliente ter a percepção de que aquilo é um conteúdo nativo. E não só isso. Você também tem a possibilidade de descobrir novas estruturas de copy a partir do conteúdo nativo, o que também ajuda a mascarar a venda. E foi isso que aconteceu comigo, por exemplo, que eu percebi de diferença de 2022 e 2023, quando eu rodava minhas próprias ofertas como produtor, e em 2024, quando eu entrei na operação, e eu resolvi aplicar os princípios da CSL que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, lá em 2022 e 2023, quando eu queria escrever a copy de um anúncio, por exemplo, para o YouTube, o que eu fazia? Eu pegava a estrutura que o pessoal do Mau Mau lá rodava, né? O sócio dele, o Léo. Não sei se vocês sabem, mas antes do Bife entrar no mercado de afiliação lá na gringa, o Mau Mau já fazia 6 dígitos dia. Então, ele passou uma estrutura de copy lá, que basicamente era assim, era hook, qualificação, o que a gente tinha a oferecer ali, quais eram os benefícios. Aí tinha um CTA, uma prova social e o segundo CTA. Beleza, essa era a estrutura que eles utilizavam. Quando eu fui para uma operação em 2024, qual foi a primeira coisa que eu fiz para acertar anúncio? E deu certo. Foi pegar a estrutura que estava validada no mercado.
Então eu olhei os anúncios do mercado que mais estavam performando, extraí a estrutura e escrevi a copy em cima dela e beleza, deu bom. Só que nessa mesma época, o Anthony, que é head de copy lá do instituto, ele abriu o workshop lá mostrando o processo de criação de anúncios dele e teve uma coisa que me chamou muita atenção lá, que ele fazia, que era basicamente, tipo assim, ele seguia boa parte da estrutura de escala do Vacuda, né, da pirâmide de escala do Vacuda, e aí ele dividia os anúncios dele em 3 tipos. Era basicamente os anúncios de controle, que são os anúncios que têm baixo risco, os anúncios de escala, que são anúncios de alto risco, grande chance de você escrever um anúncio, por exemplo, e errar, e tinha ali o meio termo, que era tanto escala quanto risco. E esse terceiro aqui foi o que fez os meus anúncios baterem recorde lá na operação e escalarem 300 mil no dia. Se você não sabe, eu vou fazer só um overview aqui. O que é um anúncio de controle? É você pegar a estrutura que já está vendendo ali, tanto de anúncios da sua própria operação ou anúncios do mercado, e aí você vai bater o controle do anúncio. Tipo, aquela cópia, aquela psicologia ali já está validada, então a chance de você acertar o anúncio é muito alto. Só que a chance dele te trazer um alto retorno é baixa, porque você já está competindo com outros anúncios falando a mesma coisa ali no leilão. Já os anúncios de escala são anúncios que têm alto potencial de ter um faturamento, um pico de faturamento, porém você tem uma alta chance de não acertar, de não validar, porque é uma psicologia nova, é uma copy completamente nova e por aí vai. Então, essa terceira etapa aqui foi o que mudou o jogo. O que era? Na mentoria do Anthony, era modelar anúncios do TikTok. Só que eu estendi isso aqui para conteúdo nativo do mercado, do público específico que a gente atacava, que no caso era o mercado de milhas aéreas. Então, sim, no mercado de milhas aéreas a gente escalou 300 mil no dia. Inclusive o copy chief dessa operação, o Braz Cardoso, era um dos maiores copywriters do Brasil. E ele, inclusive, que falou para eu fazer o processo do Anthony e aí deu bom desse tanto. Então eu vou mostrar aqui na prática para vocês o que eu fazia e por que eu acho que isso tem total relação com a CSL que o Derek está trazendo. E depois eu vou falar como você pode fazer isso no restante do funil. Então o primeiro passo é você vir aqui em alguma plataforma nativa, né? Seja o TikTok, o Instagram, tanto faz, cara. YouTube, não importa. Você vai pesquisar conteúdo que o seu público pesquisa. Então no caso aqui eu vou pesquisar dicas de viagem. Então aqui, ó, logo de cara eu já achei um conteúdo orgânico que tem 334 mil curtidas no vídeo, tá? E foi publicado em 2023, ou seja, dentro de 2 anos aí. 3 destinos incríveis para sua primeira viagem internacional. Se você vai começar a viajar para fora do Brasil, eu separei 3 lugares para vocês, sem passaporte, sem visto, sem falar outra língua, só com dinheiro no bolso, que isso não pode faltar, né? Primeiro, Peru. Peru não é só Machu Picchu, mas Machu Picchu tem que estar no seu roteiro também. Eu conheci as regiões de Cusco, Lima e Huaraz. Por lá você se... Então tá, vocês deram uma olhada aqui. Vocês veem que esse conteúdo tem uma copy embutida já nele, orgânica, que não é só essa pessoa que está produzindo. Se você olha aqui, ó, quanto custa 5 dias em Santiago? É um formato bem parecido com esse. Vamos ver outro aqui, ó. Viagem de 7 dias para Bariloche. A headline ali em cima na tela, e a pessoa falando e mostrando os takes na viagem. Beleza. Quanto custa uma viagem de 5 dias para o destino mais barato do Nordeste? Então, para esse mercado em específico, esse tipo de conteúdo aqui é muito nativo, entendeu? Então, o que vocês acham que tem o maior poder de mascarar essa venda, de desarmar o ceticismo daquele prospect? Um conteúdo como esse, que todo mundo está fazendo de forma nativa naquele mercado em específico? Ou eu tentar extrair a estrutura invisível de outro anúncio que está validado ali? Obviamente, eu focar no conteúdo que aquele público específico está consumindo tem uma força muito maior. E foi isso que eu fiz. E, inclusive, o que eu fazia? Olha para vocês verem o nível aqui. Ó, eu vou copiar o link do vídeo aqui. Achei um site aleatório aqui para baixar vídeo do TikTok. Beleza, eu vou fazer a transcrição aqui no Gladia. Você pode fazer em qualquer software de transcrição aí. Beleza, eu vou colar aqui. Então, agora olha aqui que louco, que é onde eu acho que entra a ideia da CSL. Agora você tem a estrutura de uma mensagem de vendas completamente nova e única no leilão. É uma estrutura de vendas, inclusive, própria só para aquele público que você está trabalhando. Tá entendendo? Então, se você pega aqui, por exemplo, 3 destinos incríveis para sua primeira viagem internacional, que seria o equivalente ao Hook ali, né? Que
que você cria. É o próprio hook, na verdade. Você pode criar inúmeras variações. Você pode só aumentar a persuasão aqui. Por exemplo, 3 destinos incríveis para sua primeira viagem gastando menos de R$1.000. Então só aumentei um pouco a força da persuasão aqui. Você poderia criar aqui inúmeras variações. Eu não vou ler aqui para não gastar muito tempo, tá? Mas você entenderia o que está falando ali no meio do conteúdo e adaptaria para a sua mensagem de vendas. Você vai colocar o seu mecanismo, você vai adicionar elementos de curiosidade, vai fazer um feature pacing. Então, na verdade, você tem que ter os elementos fundamentais ali de um anúncio, que é curiosidade, promessa, segmentação do público ali, né? Você tem que abordar o problema. Eventualmente, se você não estiver trabalhando com BISOP, né? Se for nicho de saúde, você tem que abordar o problema. Você agita o mecanismo da solução. Você constrói elementos de autoridade. Vamos colocar autoridade / credibilidade. Você vai falar do benefício que a pessoa vai ter. Aqui eu vou colocar até feature pacing. Você vai colocar uma prova social, urgência, CTA. Você pode colocar, por exemplo, uma ancoragem de valor no CTA também. Beleza. Esses elementos aqui é para você ter um anúncio completo na teoria, certo? Obviamente você não vai conseguir encaixar todos eles no conteúdo orgânico aqui. Porque se você tentar encaixar todos eles nessa estrutura de vendas orgânica, ela vai acabar deixando de ser uma estrutura de vendas orgânica. Então, você tem que adequar o máximo possível desses elementos, começando pelos que são prioridade, sem destruir essa estrutura nativa. Tá? E aí no final, tipo você vai fazer a sua oferta, tá? A oferta do anúncio. Eu não vou falar sobre isso aqui, não é o tema, mas basicamente você vai construir a oferta aqui para a pessoa sentir vontade de ir para a próxima etapa de assistir a VSL, ou no caso, a CSL, certo? Então olha que louco. Aqui você tem a estrutura de uma mensagem de vendas completamente nova e ao mesmo tempo você tem um formato completamente novo, porque esse é um formato que está sendo usado somente para esse público. Se você vai para o público de emagrecimento, por exemplo, ele não está utilizando isso aqui. Então, isso mascara muito a venda e você não compete no leilão. E aí, só para poder fechar esse ponto aqui, por que o Anthony, no processo dele, considera que esse tipo de anúncio é um anúncio tanto de escala, ou escrevi escala e risco, na verdade é escala e controle. Por que é um anúncio tanto de escala quanto de controle? Porque ao mesmo tempo que essa estrutura de copy é uma estrutura nova no leilão, esse formato de vídeo de anúncio é um anúncio novo no leilão, os seus concorrentes não estão usando, e isso aí gera um alto poder de escala, certo? Porque se não tem ninguém usando, você não está competindo no leilão ali, é o que te faz escalar. Ao mesmo tempo, essa estrutura de copy e esse formato estão validados por esse público, porque eles depositaram a atenção deles. Eles pararam o feed e assistiram o vídeo ali, interagiram com o vídeo, engajaram. E de certa forma isso é uma métrica de validação daquela estrutura e daquele formato. Deu para entender ou não? Eu espero que tenha ficado claro aí, mas basicamente isso aqui fez os anúncios desse funil em específico que eu escrevi bater recorde de faturamento. Beleza? Aí talvez você pense assim, cara, mas será que é possível uma CSL inovar a ponto de, tipo assim, ser algo tão diferente do que as pessoas já estão fazendo? Será que realmente existe um novo formato assim que tem um potencial de escala gigantesco? Eu vou mostrar aqui uma parada para vocês. Aqui eu tô no canal do MrBeast. Vou mostrar um vídeo em específico que saiu essa semana. Olha aqui. Deixa vocês verem a thumb aí primeiro. Dia 1, dia 200. Perca 45 quilos e ganhe 250 mil dólares. Aí você vai ver o vídeo aqui. É um vídeo de 40 minutos, ao tempo de uma VSL. Então se liga aqui nesse comecinho de vídeo. Ó. Este é meu amigo Mad. Se ele perder 45 quilos no próximo ano, eu vou dar a ele 250 mil dólares. Olha esse formato, cara. Vocês já viram uma VSL rodando nesse formato aqui? Difícil. Aí coloca dia 1, ele mostrando ali o resultado dele, dia após dia. Quando você vem aqui no meio, ó, quer ver? Eu assisti esse vídeo inteiro. Aqui. Eu não vou decepcionar o meu pai. Ele tá comigo, tá me observando. Perceberam a história emocional aqui?
Então, ele tem um problema com o pai lá, não sei, acho que o pai dele faleceu, na verdade. E aí isso aí deixava ele ansioso, algo nesse sentido. Então, cara, um vídeo nesse formato aqui tem o poder de eliminar todo o ceticismo do mercado que consome esse tipo de conteúdo. Beleza? Então fechou, eu não quero que essa aula fique muito longa. Nos próximos vídeos que eu for fazer vai ser mais objetivo, a gente vai pegar o que está funcionando no mercado, o que a galera tá subindo aí, tá escalando, e vamos tirar a inteligência disso e entender o porquê que está funcionando. Tá? Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, eu quero extrair ainda a inteligência de uma estrutura para vocês, mas eu vou mostrar o porquê que eu acho que ela é uma CSL. Eu entrei aqui no Swipe Red Pill, vou colocar aqui memória, pronto, já apareceu. Essa oferta aqui é a oferta de um big player, tá? Que estava escalando recentemente, que foi registrado com 120 anúncios ativos há 4 dias atrás, mas ela pegou quase 200 anúncios ativos, pelo menos que eu vi. E por que eu considero que ela é uma CSL? Vamos ver algumas informações dela aqui. Tá, vamos ver aqui a página. Ela estava rodando uma página de notícia, certo? Até aí tudo normal, a gente já sabe que o pessoal do mercado utiliza esse tipo de página de notícia, mas não deixa de estar simulando um conteúdo nativo daquele público. Isso aqui a gente está falando do nicho de memória, então é um público mais velho. Então beleza, colocaram no formato de notícia. Vamos ver a VSL. Vou colocar só um trechinho dela aqui. We're following what could be the most significant discovery for the millions of Americans affected by Alzheimer's and memory loss. Ó, vocês percebem que eles estão simulando um formato de notícia. Não é só o ângulo de notícia da copy. Tá? É literalmente o formato de notícia isso aqui. Então, eu não sei, como eu falei para vocês, façam o workshop do Derek. Todo mundo que eu conheço que seguiu o que o Derek fala se deu bem, mano. Tipo, teve resultado, entendeu? Então, eu não discuto com os fatos, mano. Você encontra um cara inteligente assim, que consegue ter uma visão de mercado mais precisa do que a sua, você precisa ouvir o que esse cara tá falando, entendeu? Então, não me ouçam só na questão da CSL aqui. Se você tiver a oportunidade de estudar, a partir do Derek, obviamente, isso aí vai te dar uma visão muito mais ampla. Eu considero que isso aqui é uma CSL e eu vou mostrar por quê. O primeiro ponto é o formato. A gente está vendo o formato de notícia na página. A gente está vendo o formato de notícia na lead. E a gente vai ver este formato de notícia moldar a estrutura da mensagem de vendas. Vamos conferir aqui na prática. Eu peguei a transcrição da copy lá no Swipe, traduzi no ChatGPT e beleza, a gente tem a copy aqui inteira. E vamos lá. Nessa lead aqui, olha a primeira coisa que a gente percebe. Tudo bem, tem aqui a agitação do mecanismo da solução, tudo normal. Simples receita com mel e uma poderosa raiz indiana tradicional. Então o primeiro ponto aqui diferente que a gente vê é que ele antecipa a história emocional na lead. Tá? Dentro do formato de entrevista ali de notícia, tá? De reportagem. Então, se a gente for ver aqui na VSL, nessa etapa, a gente vai ser um formato de entrevista. Eu não vou ficar mostrando a VSL aqui, mas é um formato de entrevista 100%, cara, simulando esse tipo de conteúdo nativo. Então, beleza. Onde que está a grande diferença aqui na estrutura de copy? A estrutura de copy segue os mesmos blocos padrão. Então, lead, história, tese, construção do produto, oferta, fechamento. Segue essa mesma estrutura, mas olha que interessante. Primeiro, eu te mostrei essa antecipação aqui da história emocional na lead. Beleza. Se você desce, aqui começaria o bloco de história. Tá? Vai começar o background story, vai construir credibilidade. Beleza. Aí você pensa que ele vai começar a história emocional, certo? Eu nunca coloquei meu pai sob os holofotes, essa foi uma escolha minha, não dele. Você pensa que vai começar uma história emocional. Mas não, aqui ele antecipa o mecanismo do problema. Até pouco tempo atrás nós realmente não entendíamos o que causava, e aí descobriu que está diretamente ligado a um neurotransmissor chamado acetilcolina, tem uma toxina chamada cloreto de cádmio. Beleza, ele antecipou o mecanismo do problema aqui, antes de falar a história emocional. E aí ele começa a história emocional depois do mecanismo do problema. Então ficou assim, lead, background story, mecanismo do problema, história emocional causada pelo mecanismo do problema, que naquele instante eu não era mais o doutor sei lá quem.
Eu era apenas um filho sendo apagado da memória da pessoa que eu mais admirava na vida. Naquela noite, depois, aí, a história emocional ainda. Aí, algo dentro de mim mudou naquele momento. Enquanto eu lutava com a dor, fiz uma promessa pra mim mesmo. Então aqui começa a história de descoberta, certo? Na manhã seguinte, em vez de ir pro hospital, eu fui direto pro escritório e iniciei a investigação mais exaustiva da minha carreira. História de descoberta. Aí ele descobriu que ele tinha que ir até uma aldeia isolada do Himalaia. E aí beleza, aí ele descobriu o mecanismo da solução, essas folhas secas aqui, que era um tônico simples, a base dessa raiz e do mel de cidra. Então, olha como ficou a ordem. Lead, background story, mecanismo do problema, emotional story, discovery story, mecanismo da solução. E aí depois disso ele vai fazer a construção do produto, a oferta e o fechamento, certo? Vou até escrever aqui para vocês visualizarem melhor. Então geralmente a gente encontra assim, né? O padrão: lead, background story, emotional, discovery, aí a tese, né, que estaria ali o mecanismo do problema, mais mecanismo da solução, aí produto, construção do produto, oferta e fechamento. Não é isso? Tá. Basicamente, como ficou? Lead, background, mecanismo do problema, emotional. Na verdade, a história emocional, ela teve uma prévia dela ali na lead, né? Então começa ali, mas a história emocional de fato foi aqui depois do mecanismo do problema. Discovery, mecanismo da solução, produto, oferta, fechamento. Certo? Ficou assim. Qual que é a grande questão, cara? A lead é onde a gente faz a venda do conteúdo, certo? A venda do resto da VSL. Background, tipo, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui é a venda da esperança, certo? A gente vai mostrar para a pessoa do porquê que ela pode acreditar na gente e por que o que a gente está oferecendo vai funcionar para ela dessa vez, certo? Então, brincar com essa ordem aqui ainda assim mantém a mesma estrutura, tá? Os grandes 3 blocos de venda ali, que seria lead, tese e história, e aí construção do produto, a oferta. Fechou? E aqui é vender o produto de fato. Eu vou encerrar a aula aqui, ficou mais longo do que eu queria, mas cara, me fala aí o que você achou, que tipo de funil você quer que eu analise. Eu vou trazer os funis, eu vou usar aqui o Swipe Red Pill para trazer os funis que mais estão convertendo no momento, tá? Se você quiser inclusive acessar, é só entrar no primeiro link aí do meu Telegram. Na minha opinião é o melhor swipe do mercado, mas vocês tirem suas próprias conclusões aí, tá? Assina todos aí, vê qual que é melhor. Se você assistiu essa aula até aqui, comenta alguma coisa aí embaixo, me manda uma mensagem no Instagram, jl.cop, tipo, faz alguma coisa aí, me fala qual funil você quer que eu analise. Tem 5 meses ainda para acabar esse ano, então bora botar pocando, botar pressão pra gente escalar, beleza? Tamo junto e até a próxima aula.